Fala, gatinhas, tudo bem com vocês? O meu nome é Lenice Duarte, eu sou personal trainer. E no assunto de hoje, eu quero relembrar se você fez metas para 2023 que não foram cumpridas, como vou para a academia, vou emagrecer, vou correr, vou aprender inglês, como no meu caso foi, e você não fez isso. Estou aqui mais um ano tentando aprender inglês, gente. Esse podcast é para vocês. E para isso, eu convidei duas especialistas no assunto, porque o tema é como adquirir hábitos saudáveis para 2024. Então, queria apresentar as convidadas, a Renatinha Lima, ou mais conhecida como Gata Sarada. Hello. Seja muito bem-vinda, Renatinha. Obrigada. Tem muito a agregar. Ela já chegou no pique aqui, gente. Eu queria treinar aqui. Eu falei, calma, Renatinha, vamos lá conversar, depois a gente treina, viu? Tá naquela animação que vocês conhecem. E a maravilhosa Maria Raffarty, falei certo teu nome, né, Falou gata? certíssimo, Ali, certíssima. A Maria é psicóloga e, gente, ela tem a frase que todos os dias eu penso nessa frase, Maria. Honre suas escolhas. Então, quando acontece alguma coisa, penso eu lá, a Lenice, honre as suas escolhas. Você escolheu isso, sempre lembro de você. Isso quando eu não acordo escovando o dente lá e vendo ela. A seguidora que eu identifico pela letra X, adoro os casos dela, gente. Que a gente se identifica, né? quase todos. Eu tava falando... Por que será, né? Falei assim, gente, às vezes eu vejo as histórias, eu acho um absurdo, de repente estou eu lá pensando, meu Deus, mas já passei por isso, estou eu lá, né? Então, meninas, sejam muito bem-vindas, Maria, muito obrigada. A agenda dessas gatas aqui, gente, bombando, final de ano, e elas estão aqui, porque, né, não vamos deixar esse povo na mão, principalmente as gatinhas, para saber como adquirir esses hábitos saudáveis. E, Maria, eu começo com você, porque, assim, quando a gente pensa em hábitos, né, a gente pensa também em como fazer com que eles aconteçam. E aí, pensando assim na minha vida, eu coloquei lá uma meta, que é a Lenice vai correr 5 quilômetros. Gente, é 5 quilômetros só. Falando inglês, né? Ouvindo um podcast em inglês também ao mesmo tempo? É, também, sabe? Era 5 Não é quilômetros. verdade? A meta Eu quero era, correr... né? Ouvindo um podcast em inglês e Isso, entendendo. O que você acha? É o máximo, né? Olha, gente, How eu do you chorei do? agora, chorei. How do you do? Né? Eu chorei agora, eu vou colocar, vou anotar aqui. Então, assim, estou eu mais um ano sem falar inglês e não corri nenhuma prova esse ano, nenhuma, gente. Olha que feio, né? Mas, e eu fiquei pensando assim, por quê? Sabe, o que acontece nesse processo que acaba acontecendo a procrastinação, né? Pensando na nossa mente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu diria que a maior parte das pessoas que procrastina e que eu comecei a detectar isso em consultório há alguns anos e agora também pelas seguidoras e pelos seguidores, a maior parte das pessoas que procrastina é porque naquele momento que ela poderia dedicar àquele projeto que ela quer, ou projeto, ou até, sei lá, fazer o imposto de renda, qualquer obrigação assim, ela fica refém de uma outra satisfação imediata, tá? Então, essa é a maior parte das, digamos, é a maior razão de procrastinação. Uma outra é não priorizar aquilo que você gostaria de ter como projeto, que daí você não tem tempo mesmo. Né? Por exemplo, sei lá, se a Renatinha tem um projeto de ginástica olímpica, você deve fazer super bem já, ela faz tudo, né? Mas enfim, né? Ela Só faz tem tudo, projeto ela faz tudo. de jogar curling. Pronto, olha que legal. Aquele curling, aquele negócio que ninguém sabe como é que funciona lá, da Olimpíada de Inverno, né? Tá. Mas aí ela enche a agenda dela de alunas, ela vai aprender curling a que horas? Das 3 às 4 da manhã? Não. Então, assim, essa pode ser uma das motivações pelas quais ela não aprende o tal do curling. Digamos que ele fosse uma meta dela. Sim. Agora, pode ser que no momento em que ela deixou reservado, porque ela achou um cara que ensina curling aqui no Brasil. Olha que louca eu, né? Nem sei se se fala assim esse esporte, né? Mas, enfim, no momento que ela achou alguém que faz isso para ensiná-la, ela, ai, meu Deus, puxa, agora tô cansada. Puxa, agora, ai, deixa eu dar uma olhadinha nas minhas seguidoras no Instagram, quero responder. Ah, eu quero. Ou seja, ela acaba sendo refém de outra coisa que naquele momento dá uma certa satisfação para ela, mas que depois vai acumulando naquilo que você falou na primeira fala do programa. Eu queria, ou seja, eu queria o inglês. Futuro do O Né? futuro. Ao querer alguma coisa e acabar falando eu queria, você está mostrando que a tua autoestima, de certa maneira, está abalada pelaquela não realização. Sim. Então, você veja que interessante. Então, a gente procrastina porque ou não prioriza, ou a gente arruma outra coisa para fazer naquele horário. E, ao mesmo tempo, aquilo
acaba nos dando um bem-estar que é passageiro, mas nos dá um mal-estar enorme depois, porque nos tornamos pessoas não realizadoras. A pessoa que... Você deve ter gente que te paga adiantado e não... Todo mundo paga E desmarca- adiantado, e desmarca mas a aula. muita gente E desmarca Acha- a aula. tem um sentimento, já paguei. E Desmarca. vai desmarcando uma atrás da outra, né? Isso, um desrespeito enorme a uma pessoa que está com horário marcado. Sim. Uma academia, que aí a pessoa diz, a academia está aberta de qualquer jeito. Quantas pessoas não pagam anualidade? E As não academias aparecem? até sobrevivem comercialmente assim, né? Porque se todos resolvessem E ir, não treinar. ia ter academia É bem suficiente. isso. Principalmente as de grande, né? As low costs. Uhum. Então, o que a gente acaba percebendo? Acaba percebendo, então, que aquilo que nos movimenta naquele momento não deveria ser o quê? A vontade. Deveria ser, faça porque tem que ser feito, que é Obrigação. outra frase que vai para a camiseta, tá? Faça o que tem que ser Faça feito. porque tem que ser feito. Me autorreferenciando hoje de manhã. Eu tenho dormido muito pouco os últimos dias, não é um grande exemplo que eu tenho a dar, porque eu estou muito ocupado, tá? Então, infelizmente, é o que tem para hoje, tá? Hoje eu acordei 6 horas e é dia de correr. Ponto. É dia de correr. Acabou. Então, o que eu fiz? Me arrumei, tomei meu banho e tal, porque eu tomo banho antes, depois, já, aquela mania, né? E fui correr. Gosto Ponto. de suar cheirosinha. Tá? Exatamente. Tem né? seu valor. Tem Tem seu valor. chique. Eu também Tem acho, seu né? valor. Também Muito acho, né? chique. Aí, o meu VO2, claro que caiu. Claro que eu não tive o desempenho, assim, que seria o desempenho que eu gosto, mas a satisfação que eu tive ao terminar aquele treino comigo, de dizer assim, mesmo meio ruinzona eu fui, aumenta a minha autoestima, entendeu? Então, a minha autoestima, ela é elevadíssima. Eu sou nojenta, de verdade. Eu sou uma das pessoas mais nojentas que você pode conhecer, porque eu me acho. Mas eu me acho não porque tem Tu quer aparência, ser melhor não. do que o outro, Não, é porque Você eu faz aquilo que faço tem que ser aquilo que me feito. proponho. Faço aquilo de verdade. E isso me sustenta. Se as pessoas compreendessem que o que nos sustenta é a nossa capacidade realizadora, nossa senhora, não ia ter procrastinador. E olha, é interessante Exatamente. quando a Maria fala, Renatinha, se a gente pensar ali no nosso âmbito de academia, que os alunos às vezes desmarcam, choveu, né, fez frio, bateu uma neve, desmarcou. Eu fico pensando muito no quesito da motivação, porque muitos deles, não estou motivado. E é uma fala que você trouxe interessante, né, às vezes não tem que ter motivação, tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Exato. Mas assim, gata, e você? Qual que é a dica que você dá, né, para essas pessoas que às vezes não conseguem? Tem gente que você vê assim que parece que não consegue ir para academia e começar, ou janeirão, lota, fevereiro, até o carnaval, ali, março, junho, julho, já caiu o movimento. Qual que é a dica, Master? Assim, tem 2 pontos, né? Um ponto fisiológico e um ponto comercial, talvez, né? Então, como profissional, eu sempre falo que não é sobre querer, é sobre ter que fazer. É honrar suas escolhas, é fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque você funciona com as responsabilidades, né? Então, assim, o exercício físico hoje, ele precisa estar inserido na tua vida como uma obrigação. Motivação, ela é momentânea. Então, assim, hoje eu não acordei motivada. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não tenho vontade. Você precisa, às vezes, dentro do teu planejamento, colocar o exercício físico como uma obrigação de funcionalidade e necessidade. E aí, então, fazer o exercício. Só que na prática isso não funciona. Isso é muito bonito na teoria. Os profissionais, eles levam muito isso, né, como um ideal de vida. Existe um mundo ideal e um mundo que a gente tem. E o mundo que a gente tem é criar pequenas motivações. Então, dentro do meu público, que são as mulheres, que a Maria fala, né, deu dia 1, baby steps, é você ter um lugar para olhar. Então, esse lugar é sempre, tá chegando o verão, me separei, levei um pé na bunda, tô afim de alguém, quero fazer uma viagem, vou casar. Então, quando você tem algo a fazer, um lugar para ir, um olhar para te direcionar, isso
pode te servir como uma motivação inicial. Né? Então, por que tu queres correr? Tu queres correr porque tu queres participar de prova, tu queres fazer conteúdo, tu queres emagrecer, tu queres fazer parte de uma comunidade. Então, tu tens a primeira motivação que é, eu querer. O que vira o queria e o fazer? Tu buscar o momento de ir lá e fazer. Ok, então eu vou comprar essa assessoria. Responsabilidade, investimento. Precisa ter investimento. E tempo é um investimento. Então, assim, quando as pessoas falam que não tem tempo, ela não está investindo naquilo que ela quer. Porque é uma questão de organização. Todos nós temos 24 horas. E por que alguém consegue fazer mais e menos? Passarinho que acorda cedo, toma água, né, fresquinha. Então, acorde 15 minutos antes, acorde. Então, você vai, dentro daquele teu olhar, fazer outro tipo de motivação. A tua motivação num dia pode ser que tenha sol. Nossa, hoje o sol tá lindo, tô motivada. Um dia vai estar chovendo. Nossa, que delícia, minha corrida hoje vai ser um longo. Então assim, eu adoro, que é um ar-condicionado natural, né? Exatamente. O olhar de cada pessoa se difere no quesito de motivação. Mas na prática, quando você junta as duas coisas, aquele olhar para aquele lugar que eu quero chegar, um verão, né? E junta também aquela responsabilidade com o que você se propôs a fazer e fazer essa entrega, não querendo, ela vai criando força. E o social. Sempre quando a gente tem um lugar para ir, ou quer ir para aquele lugar, e aí a gente se motiva primeiramente em ir lá contratar uma assessoria, tu te envolve com alguém. Então, o nosso trabalho é envolvimento. Então, eu me envolvo com as minhas alunas. E as minhas alunas pagam para mim. A gente tem um compromisso. Então, às vezes, aquele primeiro momento, ela, meu Deus, a minha personal é cara, eu tenho que ir. Eu não vou poder ir hoje. Vai perder a aula, vai levar multa. A gente cria pequenos padrões no nosso dia a dia para que a gente vá se alinhando mais, sabe? Se prendendo naquilo que a gente quer. E aí, na prática, quando você tem uma comunidade, quando você tem alguém, quando você tem uma companhia, seja uma comunidade, seja um projeto verão, seja um projeto biquíni, aquilo te dá força. Porque a gente não consegue fazer projeto sozinho. Sunga Branca, que chama. Projeto Sunga Branca. Sempre quando a gente tem, assim, uma conexão com outras pessoas, né, a facilidade ou menos difícil, digamos assim, de tu, às vezes, furar com alguém. Então, assim, seria mais ou menos 2 dicas importantes para você realmente não botar em prática aquilo, você pensar assim, cara, daqui um mês, eu vou passar o ano novo aonde? Eu quero usar esse jeans, eu quero coisas que são palpáveis. Não adianta você pensar assim, eu quero um dia chegar lá naquele lugar que está muito longe. Fazer isso e se conectar com as pessoas que têm a mesma vontade. Porque não adianta você estar com vontade de correr e chegar para a tua personal, e a tua personal é uma pessoa que trabalha com hipertrofia e fala, correr não dá, porque correr é ruim, porque correr vai perder massa magra, e ela vai te desmotivar. Então, tu tens que procurar pessoas que vão, tanto profissionais, quanto pessoas ao nosso redor, pessoas que vão te incentivar. Que besteira, vamos lá pro boteco. Então, né, você também tem que fazer esses ajustes, assim, para que você possa ali, firme. Essa questão da comunidade, ela é muito importante. Semana passada, retrasada, eu participei pela primeira vez do Desafio Braves. Que é um desafio bem louco, né? Quem não conhece, se suja inteiro, né? Se você não conhece o Desafio Braves, eu exercício te coloco lá. Parque de diversão. Isso. E eu me lembro que eu falei, gente, mas nunca que eu vou participar de um desafio desse, Nossa, né? 2014 eu participei do Braves. Eu falei, não nunca vou. mais na vida. Aí, estava muito sol em Curitiba e uma amiga falou assim, amiga, vamos participar lá do Desafio Braves, não sei o que. Eu falei, tá bom, então vai. Pra fazer companhia pra você, eu vou. E daí, nesse dia, gente, fez muito frio. E eu sou a pessoa, assim, que eu morro de frio. Daí, eu estava lá. Ela falou assim, mas tem que estar às 6 horas na minha casa. Então, eu acordei 4h30 para poder me arrumar, para estar na casa dela às 6, que ela mora um pouco longe. E eu só pensava assim, cara, por que eu aceitei isso? Por que eu aceitei isso? O que eu tô fazendo aqui? É a pergunta que a gente sempre se faz. Quando a gente em algum momento, a gente faz essa pergunta. Aí, chegando lá, não bastasse isso, chegando lá, eu vi que ela me colocou na elite.
Que, tipo, é o mais difícil. Eu falei, amiga, eu tô fazendo pela primeira vez, você me coloca na elite. Ai, amiga, é melhor que saiu 8 da manhã, que daí não tem muito barro, não sei o quê. Gente, eu comecei essa prova, eu falei assim... Essa que é a né? medida. Essa Não que é. tem barro, Não sensacional. tem, não tem muito barro, pensa, gata. Aí eu pensei assim, bom, vou sobreviver, vou fazer o meu máximo. E cada prova que eu fazia, tinha provas muito desafiadoras. E eu só pensava assim, não pense, faz e faz. Então, eu não pensava, eu não dava tempo pro medo acontecer, e fazia. No final, gente, eu fiquei em 12º lugar. Meu Deus, ó, elite mesmo. Daí eu peguei e falei assim, cara, vou fazer pra competir agora. Ela falou, amiga, você falou que nunca mais ia fazer na vida. Eu falei, não, amiga, você Agora não eu tá quero entendendo. perder. Se eu quero pódio. Né? Então, comunidade, eu falei assim, amiga, muito obrigada por ter me convidado e a experimentar isso que é novo. Então, essa questão de ter pessoas que participam, né, da mesma comunidade, isso é uma dica, assim, gente. Procurem amigos que são fitness, se você quer ir pra academia. Agora eu vou procurar amigos que falam inglês, entendeu? Yes. Pra eu conversar, né? Yes, né? E assim, gente, assim, ano que vem eu vou estar falando inglês aqui, viu, produção? Se preparem pra tradução aqui. Ô, Maria, e eu queria... Uma das coisas que eu estava conversando bastante com as alunas, que eu trago muitas figurinhas com relação ao podcast para trazer para cá, é que elas perguntaram assim, como que eu consigo adquirir um comportamento que vá virar um hábito? Perfeito. Olha, vamos juntar o que a gente falou, porque tudo tem muita coerência, tá? Primeiro, a tal da coerência, né? A gente vai juntar com o quê? Vamos juntar pequenos hábitos. Eu vou colocar de uma maneira mais fácil, para ficar mais fácil entender o que é um hábito, tá? Você faz uma espécie de uma escada, pode até fazer no papel, uma escada. Lá no topo, você coloca um objetivo que seja maior. E no meio, as metas possíveis e factíveis. É isso que é importante. A Renatinha colocou realizáveis, não interessa. Reais, palpáveis, não interessa o nome que você dê. Então, o que acontece? Vamos lá. Você pretende correr, tá bom? Então, uma coisa bem suave na nave, que qualquer pessoa pode fazer, é fazer 2 treinos na semana, que é o mínimo desejável para correr. Que é o que eu faço, tá? Até para maratona. 2. 2 Eu treinos não tenho na tempo semana. não tenho tempo para 3. É 2. De corrida, né? Depois eu tenho outros dias de outras coisas. Sim. Então, assim, o que a pessoa pode dizer? Durante 2 vezes na minha semana, eu vou fazer este treino. Seja ele qual for. No início de corrida, demora pouquíssimo, demora 5 minutos, porque você vai fazer só um pouquinho de trote e tal, né? Então, depois você vai aumentando. Então, veja, você vai colocando nesses degraus assim, durante 2 meses, eu 2 vezes na semana vou me dedicar a essa atividade. O teu inglês. Durante 2 meses, 2 vezes na semana, meia hora cada uma dessas vezes. Me desculpe. Meia hora. Dá, né? Tipo, treinar meia hora, 2 14 vezes. minutos, Pronto. né, Renatinha? Então, é isso. Acabou, tá? O que acontece? Você, ao começar a encadear esses comportamentos, eles vão aos poucos se tornando o famoso hábito. Porque vai ser um comportamento que você vai incorporar no seu cotidiano. E o nosso sistema de recompensa, essa que é a maior sacada neurológica de tudo. O nosso sistema de recompensa, ele funciona tanto com metas grandes como com metas pequenas. Então, por exemplo, da mesma maneira como eu, ao acabar uma maratona, fiquei muito feliz nessa última, eu também fico muito feliz quando eu acabo o treino como eu fiz hoje. 5 quilômetros, que daí foi meio feião, assim, sabe? Tipo, me deu hipoglicemia no final, sabe? Bem, sabe? Tipo, um treininho bem michuruco. Mas eu fiquei tão motivada mesmo, tá? Pelos meus próprios neurotransmissores, tanto com uma vitória como com a outra. O segredo é você fazer a meta e cumprir. Então, não é para dobrar a meta, sabe como? Não é? A meta tem que ser assim, Efeito fisiológico. pequena, factível e possível. E aí você vai fazendo. É impressionante. Aí você se torna aquela pessoa coerente com o teu discurso e não tem acordo. A coisa vai. Até vai para aumentar as quantidades, né? Você vai aumentando quantidades na maneira em que você achar que vai ter um resultado melhor, mas você já vai ter aquele background. Para o teu inglês, por exemplo, eu faria isso. 2 vezes por semana, deve ser aula online, essas coisas, né? Sim. Meia hora.
Ai, meu Deus, chegou domingo, eu não fiz aquela... A tarefa. Faz duas. Exato. Faz junta. Faz uma hora inteira. Uma coisa muito importante que as pessoas elas precisam entender que não se cria um hábito primeiro. Primeiro você cria, organiza, faz, executa por obrigação. E aquilo vai aos poucos E aí, sendo incorporado. exatamente. O que é um hábito que você tem? Você acorda e você vai escovar o dente. Você não pensa quando você está escovando o dente. Ai, meu Deus, eu tenho que escovar o dente. É hábito. Por quê? Porque você faz sem pensar. Aquele comportamento, ele já existe. Quando você entra no seu carro, engata a marcha, você não fica. Quando você aprendeu a dirigir, sim. Gastava Porque não muita era um energia. hábito. Aí você aprendia a fazer. Quando você começa a repetir, aquilo vai virar o hábito. Então, quando a gente pensa assim, eu preciso estudar mais, eu preciso inserir uma língua no meu vocabulário, no meu dia a dia, ou eu preciso criar um hábito de me exercitar. E o exercício físico é diferente de vários outros hábitos, né? Porque às vezes tu vai aprender inglês, aí tu vai criar um hábito de estudar, depois tu vai pro francês, aí tu vai querer viajar, e aí tu vai virar uma poliglota. Nossa, gente, Né? Recebo. Entende? Tô me vendo em Paris. Exatamente, Já tô me vendo em Paris. né? Ok, Japan, Né? Paris, ai, delícia. E aí o que acontece? O exercício físico, ele tem um fator fisiológico que trabalha a teu favor. Só que ele leva um certo tempo, e não é muito. Não é muito. Ele não é tão rápido quanto uma droga, quanto o açúcar, mas ele acontece. Então, os efeitos hormonais, né, eles acontecem. Só que para você sentir o que você sente num orgasmo, comendo um chocolate, fazendo uma coisa muito prazerosa, é você primeiro executar. E aí sim, aí você vai colocar, você consegue todo dia para academia? Você não consegue. Aí você começa a criar, né, Maria? Às vezes, não tenho dinheiro, não tenho academia perto da minha casa, meu filho tá na escola, tenho 3 filhos. Aí você começa a criar várias coisas. Eu tenho solução para todas as suas desculpas. Se treino em casa. Todas. E vai. Né? Aham. Então, assim, você escolhe aquilo que você pode entregar. Ok, vamos fazer um treino, então, em casa? Acordar, treinar e viver. Não precisa nem de roupa fitness, não precisa nem pagar. Mas eu acho que tem que pagar, porque pagando a gente se compromete mais. Mas ok, vai lá no YouTube que tem treino gratuito. Sim. Então, você se compromete a 15 minutos. Acordei, escovei o dente, 15 minutos. Acordei, escovei o dente. Tô com dor, tô cansada. Faz. Teu filho chora, vai acudir. Tem que fazer comida? Vai lá e faz. Quando você coloca isso como uma obrigação, obrigação mesmo, não gosto, você vai começar a ter os efeitos fisiológicos. Dopamina, as endorfinas, as serotoninas e assim por diante. Que é essa sensação que vicia, inclusive. Ai, como é que gosta de correr? Corre todo dia. Eu vejo alguém correndo, não sei se o que acontece, eu salivo. Se eu tô de carro, tá? E eu vejo alguém na canaleta correndo, juro, me dá um treco. E às vezes eu já corri de manhã. E eu vejo a pessoa, eu até falo isso com meu noivo, e ele diz, eu tenho a mesma sensação. Super A vontade, viciante, né? de correr junto. E só que, assim, o que acontece muito, né? É a desistência, né? Ai, meu Deus, só dá resultado depois de 3 meses. Não, o resultado do exercício, ele é imediato. Se você tá 20, 30 anos, nunca se exercitou na vida e amanhã vai se exercitar, o resultado, ele é imediato. Esteticamente, pode ser que você só perceba isso ao longo aí de 30, 60, 90 dias, dependendo da pessoa. Dependendo da alimentação também, cá pra nós. Né? Agora, o efeito do exercício, ele acontece imediatamente. Principalmente quando você tem um certo sofrimento, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. Tudo que a gente faz na vida, para ter uma recompensa, a gente tem que sair da zona de conforto. Quando a gente era adolescente, a gente ia para a escola, a gente não gostava de ir na escola, mas a gente não ficava se questionando. Mãe, eu não quero. Tinha que ir. Então, tu acordava e tu passou lá 20 anos da tua vida indo para a escola, indo para a faculdade. Aí tu olha para trás e fala, eu acordei super motivada para aula de matemática. Nossa, eu passei o ensino médio no negócio de português. Nossa, assim, a minha motivação. Não tinha nenhuma motivação. E você fazia. Então, a gente não pode ficar pensando na nossa motivação. Ou a gente pode criar motivação. Eu gosto muito de criar motivações. O boleto. Boleto é Olha ótimo. pro teu boleto.
bonito, minha filha. Olha lá pro teu boletinho, aquela vitrininha, entendeu? Crie as suas motivações, sabe? Sabe aquela coisa do eu mereço? Ai, porque hoje eu vou comer não sei o quê, porque eu mereço. Né? Crie a seu favor. Não Perfeito. contra você. E veja, vocês estão falando muito, e é bacana, né, de recompensas mais imediatas. E agora eu quero falar para vocês, digamos assim, do alto dos meus 60 anos, quando é que vai pro ar? Vai pro ar na próxima semana, Dia? na terça, parte que dia que é terça? Terça, Que dia? 12. Dia 12. 12? Dia Então, 12. daqui a 5 dias, hoje é dia 12, então, tá? 5 dias eu faço 60 anos. Olha, gente, vai ter que ter parabéns aqui. O Renan faz junto. 12. Dia, Olha só, ele faz dia gente. 17? Ou 12. Não. Terça-feira é Não, 12. 10 17 é domingo que vem. dia 17 é o Sim. meu. Ah, tu E o faz dele é o dia 12. 17. Tá. 12 é o que a gente tá hoje, dia Isso. 12. Feliz aniversário. Namoradinho dela. Namoradão. Você viu. Bom, Gato não é lá, né? sarado. Então, chuchu, agora é o meu. Bom, é o seguinte, o que acaba acontecendo? Eu vejo como eu estou com relação às pessoas que têm a mesma faixa etária que eu, Uhum. tá? Funcionalidade. É algo, assim, espantoso. Ontem eu participei de um evento em que estava uma pessoa que estudou comigo e tal, há muitos anos e tal, e eu me lembro dessa pessoa como essa pessoa era antes. E agora veio com umas justificativas. Não, porque eu fiz esporte até os 40, mas depois eu deixei, porque eu quero viver. E aí eu pensei assim, viver com uma circunferência abdominal de mais de 1 metro, vai viver o quê? Né? Ou seja, a medicina fala, e não sou eu que estou sim, falando, tá? Exatamente. Da circunferência. Da circunferência abdominal. Eu Risco estou falando cardíaco. que são medidas cardiológicas, Sim. não sou eu que estou Síndrome inventando, tá? metabólica. Sim. Não sou eu que estou inventando. E aí, você, digamos assim, aquilo que você fez durante muitos anos não apareceu, sabe? Porque o que eu fiz não apareceu. Eu não sei se eu evitei alguma doença, porque ela não apareceu. Então, eu também não sei isso. Mas a comparação com alguém que tem a mesma faixa etária é, assim, um negócio que chega até a espantar. Em termos de funcionalidade, não estou falando de belezura nem de nada. E isso é uma coisa que a gente precisa também ter em conta. Dá um presente para o teu eu de amanhã. É. Quer dizer, o teu eu de amanhã não é que ele vai pensar só no projeto Sunga Branca. O teu eu de amanhã tem o projeto levantar da cadeira. O projeto não precisar de bengala. O projeto não precisar de andador. O projeto não precisar de cuidador. Entendeu? Não é possível que as pessoas não pensem nisso. Mas é claro que a gente precisa fazer algumas renúncias. É claro que tem que fazer o que tem que ser feito. O exercício, somente ele não é suficiente para nos mantermos rígidos. Ele é um pilar importantíssimo. Mas a alimentação, ela tem que estar junto. Né? A Renatinha falou agora de açúcar e essas coisas. Né? A gente tem já sabido aquilo que é inflamatório e aquilo que não é inflamatório. Então, eu não sou nutri, não vou ficar ensinando. E o que a gente tem que fazer? Pensar com mais responsabilidade sobre a nossa vida. Pensar com responsabilidade sobre quem eu quero ser, que idoso ou que idosa eu quero ser. Porque a gente fica tampando o sol com a peneira, né? E, por exemplo, a pessoa usa a palavra inho, tudo inha, né? Tipo, né? É como se fosse no diminutivo, parece que não é tão ruim assim, né? Sim. Né? Tipo assim, eu não sou, por exemplo, sei lá, sedentáriozinho. A pessoa fala assim, você que dá uma preguicinha de fazer isso, né? Então, sabe? Não. Você está sendo uma pessoa que não está olhando para o seu corpo como você deveria olhar. E é um absurdo isso, na minha opinião. É um absurdo. A gente tem que pensar que nós temos funções durante a nossa vida inteira. E, geralmente, a etapa da vida que mais aflora isso é quando a gente está no auge da produtividade. Ali, os 40 anos, 50 anos, que é a situação muito clara de eu estou produzindo, eu preciso ganhar dinheiro, eu cheguei até aqui. E quando a gente entende que o exercício físico ou o cuidado e a manutenção da saúde como um todo não é somente a ausência de doença, aí a gente já deu um passo de evolução nesta vida, né? E só existe uma maneira de você não entender isso.
É no amor ou na dor. Geralmente é na dor. A gente precisa, a pessoa precisa sofrer um infarto, ela precisa sofrer um acidente, ela precisa ter uma disfunção. Há 15 dias eu fiz uma cirurgia que teve uma complicação na minha cirurgia e eu fiquei, era para ficar 2 horas na mesa, na cirurgia, fiquei 5, era para ficar Sério? 12 horas Nossa. no hospital, fiquei 3 dias. Eu fiquei muito debilitada. E eu tenho uma saúde física, graças a Deus, muito boa. Eu ficava no hospital com a minha filha imaginando como é a pessoa que não tem. Aí eu peguei, mostrei, falei, gente, tô aqui inchada, tive problema no rim. E aquela volta. Uma semana, eu já era outra pessoa. Um retorno Muito mais a rápido. uma A recuperação. diferença Sim. é brutal, é A verdade. gente pensar em saúde não é não ter doença. Quer dizer, eu posso ter câncer e ser saudável. Uhum. Eu posso ter algum vírus, alguma síndrome e ser saudável, porque a saúde é um estado presente. E a saúde depende das suas aptidões. A gente tem o corpo, nosso corpo tem os sistemas. Sistema neural, sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardíaco, sistema pulmonar, circulatório. Todos esses sistemas precisam estar em equilíbrio. Quando a gente nasce, cresce, desenvolve, só existe uma maneira da gente manter esse equilíbrio. Quer dizer, existem 2. E aí você tem que fazer a sua escolha. Uhum. A primeira delas é manter os seus sistemas em funcionamento, que é manter as suas aptidões. Sono, exercício físico, alimentação saudável Terapia. e equilíbrio. Exatamente. Né? Aí a outra qual é? Morrer cedo. Uhum. Só tem essa. Porque assim, se eu não quero envelhecer, eu morro cedo. Ai, a menopausa, não tenho mais energia, odeio, não quero. Vai ter que estar dando uma morrida ali, com 50 anos, morre. E tu já percebeu, Maria, que assim, quando você tem 50, 60 anos e você tem uma doença ou alguma pessoa perde a vida nessa idade, ou por um acidente, ou por uma doença, a gente olha a pessoa e fala, tão jovem. Coitado, tão jovem. Eu vejo uma mulher de, sei lá, 60 anos no hospital. Aí olha, Sim. nossa, que jovem, que pena. Agora, se você vê a mesma mulher correndo em Chicago, nossa, tá velha pra isso. Nossa, com esse cabelo vai aonde? Não é? Por Exato. quê? Porque quando a gente tem saúde, funcionalidade, a gente menospreza. Se você se pergunta, volta e meia a gente tá fazendo isso. Então, ai, não tem mais idade pra isso. Ai, por que não tem? Você não quer ser funcional? Você não está cuidando dos seus sistemas? Você quer ser a pessoa que tem lá a notícia, nossa, ele era tão jovem, né? Ele infartou com 52 anos. Aí se ele está com 52 anos na sunga branca, aí ele está muito velho para sunga branca. E aí a gente inverte o papel social, da autoestima, do cuidado, do enaltecer, de ser a nojenta, de ser tipo assim, cara, eu tô aqui, ó, eu tô bem, ó, 15 dias eu tô nova, já voltei a me exercitar faz 3 dias. Renatinha, eu acho que eu não acompanhei, acho não, tenho certeza que senão eu teria falado com você, não acompanhei. Foi rápido, assim, Foi uma coisa rápida. Eu descobri, eu tive uma alteração no meu ciclo menstrual, que a mulher depende do ciclo menstrual para manter os seus sistemas, né? E eu comecei a ter um fluxo muito intenso. Aí eu fui procurar alguns especialistas e descobri que eu estava com mioma. Até aí tudo bem, descobri o mioma e eu tinha que fazer. Aí dei aquela procrastinada. Ai, que tá caro, esse médico não tem com plano, vou ter que cancelar a aula, nanana. Só que aí num tempo aí de 3 meses, ali de setembro, eu comecei a perder qualidade nos meus treinos, eu comecei a ficar mais irritada, eu comecei a perceber que o meu ciclo menstrual estava alterando demais. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, médico, me opera antes do Natal. E aí acabou que a gente fez um pouquinho rápido, e aí durante a cirurgia, né, por alguma coisa que aconteceu, o mioma mudou, então ele estava fazendo com vídeo, não encontrou. E aí teve que fazer outra anestesia, e aí eu perdi um pouquinho de sangue, aí teve aquele vucu-vucu, né? Não sei o que aconteceu, só sei que, né, eu fiquei lá 6 horas. E aí o meu pós-operatório ficou um pouquinho ruim, tive dificuldade de voltar à função renal, aí eu fiquei assim umas 48 horas muito inchada, mas muito inchada, ferritina no pé.
Mas aí, graças a Deus, aí com uma intervenção médica, bastante água, meditação, energia positiva e tudo que o meu corpo já tinha de reserva, massa magra. Massa magra, gente, importantíssimo, músculo é remédio. magra. Remédio não medicamentoso. Sim. Mais importante que você Sim. vai ter na sua vida é fazer massa magra. E aí eu tô aqui nova, prontinha, gata sarada, deusa. Mas foi, graças a Deus, não foi nada grave, mas se eu não, né? E aí, nesse processo, eu até descobri 2 endometriose. Nessa procura, ele Sim. achou 2 foquezinhos de endometriose que ele cauterizou. Então, Já até ficou tudo foi certo. bom, graças a Deus. Então, agora Ainda tô bem, nova. gata. Tô Zerada. vivendo pro meu próximo ciclo Isso na aí. Maratona de Floripa. Eu Uhum. menstruei no meio da prova. Uhum. Triste, horrível, sangue, aquela coisa desconfortável. Necessária, mas desconfortável. Bom, desse mal não sofro faz mais de 10 anos, tá pois tudo é. certo, né? Tá Mas tudo isso é certo. tão Tranquilo. importante. Eu ainda falta um tempinho. É tão interessante isso pra gente pensar quando a gente toma uma decisão de fazer aquilo que a gente quer fazer ou um planejamento da onde a gente quero fazer essa prova, quero começar a correr, conhecer o seu corpo. Então, é muito importante você se olhar. E às vezes a gente vê pequenas alterações, a gente percebe que não tá menstruando demais, não tá indo ao banheiro, coisas muito básicas. Então, assim, o que é natural, você gostando ou não, precisa funcionar. Sim. Então, se eu não estou funcionando da maneira correta, existe alguma coisa estranha. Que é o que eu falo quando alguém fala, olha, Renatinha, eu durmo bem, eu como super bem, meu Deus, eu sou assim, a minha alimentação é perfeita. Eu me exercito diariamente, mas só que eu não emagreço. Aí eu falo, bom, se tu tá fazendo tudo isso certo, tu tens uma doença. Tu tens alguma alteração metabólica, patológica, porque não é possível. Tá, daí investiga o come bem pra você ver o que é. Aí a gente vai, Aonde aí a que gente vai, começa, porque a gente sempre acha que sabe, que faz certo. Durmo bem. E, Aquele dormir bem, acordando no meio da noite, tendo as apneias. Exatamente. Então, assim, quando você entende o que é o bem, o que é o necessário. Ah, não, mas eu não preciso, porque pra mim 3 horinhas tá bom. Eu fico cansada se eu durmo muito. Você tá tão fora do que é certo, né? E o que é certo? A gente já tem que começar pelo certo pensando na geografia. A gente mora Brasil, América do Sul. É o Ocidente. Então, se é o Ocidente, o Sol nasce no período de outono e inverno, às 6h32 da manhã, e na primavera, verão, vai às 6, 5, hoje 5h15 já tinha sol. Então, é o ciclo circadiano. É a primeira coisa, meu Deus, por onde eu começo? Seu ciclo circadiano, meu bem. Então, se você está dormindo 2 da manhã e acordando às 10, você pode até estar acostumada, mas não tá certo. E cobra um preço muito alto depois tudo isso. Porque aí toda a alteração hormonal, tireoide, hormônios masculinos, hormônios femininos, tudo vai desencadear nessa funcionalidade, nessa disposição, nesse se olhar e pensar no futuro, na funcionalidade. Se acontecer alguma coisa, alguma intervenção cirúrgica, você se recuperar. Se você desenvolver uma doença, você ter mais capacidade de cura. Renatinha, o que você falou sobre a tua doença, sobre o teu episódio que você teve, me lembrou o que aconteceu com minha mãe. Minha mãe já faleceu, mas ela teve uma cirurgia de emergência e essa cirurgia aconteceu em São Paulo, tá? Uma cirurgia de emergência, uma oclusão intestinal, etc. Depois minha mãe acabou falecendo de câncer. Bom, aí vou até o hospital e fiquei de acompanhante na UTI. O médico foi categórico. Quando ele fez a cirurgia, uma cirurgia longa, tirou não sei quantos metros de intestino e tal, ele disse, tua mãe tem que amanhã pôr o pé no chão, na UTI, tá? E caminhar. Ela tem que. Só que minha mãe era aquela pessoa que não fazia exercício nunca, porque na ciclovia é ruim porque é perigoso. A personal que um dia ela chamou, ela não gostava da menina. Não sei o que não sei quanto. Então, nunca fez exercício, tá? Tinha uma outra pessoa na UTI, uma outra senhora, numa idade semelhante, que também foi operada naquele dia. E eu observei. No dia seguinte, ela bem mais magra e tal, a gente via uma pessoa mais ágil. E ela estava se movimentando. E minha mãe não conseguia sair da cama. E eu pensei, meu Deus, isso aí vai dar ruim.
porque aí no próximo dia ela vai ficar na cama e daqui a pouco ela não sai mais da cama. Ela já tinha mais de 80 anos. Então, eu ameacei. Eu fiz na base da ameaça mesmo. Eu falei, lembra, com meu pai também é assim, é tudo na base da ameaça. Que era irmã de não sei quem lá, Faz. tal, né? Que eu sabia que era uma pessoa que tinha ficado na cama, depois de uma cirurgia, nunca mais levantou. Você vai ser que nem ela. Ah, mas eu não posso. Ah, mas então tem que fazer um esforço. E daí eu me lembro que foi um esforço enorme, gigantesco, para ela levantar e dar esses primeiros passos. E esse esforço, ele permaneceu durante toda a doença dela, que eu tenho certeza que teria sido melhor combativa se os hábitos de vida fossem mais saudáveis, tá? Então, isso me marcou muitíssimo. Eu já tinha essa coisa incorporada dentro de mim, de me cuidar. Contudo, isso me marcou porque se tratava da minha mãe. Então, trata-se de uma carga genética que eu também possuo e uma expressão genética que eu não quero que exista. Então, eu não quero ter a expressão genética nem daquela doença e nem daquela manifestação terrível, sabe? De não poder combater uma doença porque você não tem massa muscular, gente. Pelo amor de Deus. Existe... primeiro, tem uma frase que eu gosto muito, que é: não existe tratamento sem movimento. Em tratamento algum. Perfeito, de gatinha. qualquer doença. Perfeito. Mesmo que não seja músculo-esquelética. Né? Então, não existe tratamento sem movimento. Tanto que grande parte das pessoas que ficam no hospital, além de todo o problema que desencadeia, a própria cama, as feridas, né? Sim. Então, não existe tratamento sem movimento. Agora, dentro dessa tua dor, a gente tem fatores que levam a gente para aquele estágio de possível doença, possível saúde, né? Então, a gente tem os fatores ambientais e os fatores genéticos. E geralmente eles se confundem, né? Então, veja, uma família de pessoas gordas. Muitas das vezes, e pode ser, e eu não conheço, eu não sei, aqui é um exemplo fictício, que aquela família tenha um gene de adiposidade, enfim. Sim. Mas, geralmente, os fatores ambientais, que são os comportamentais, o que aquela família junta, né? Ele E sobrepõe. como que é o supermercado daquela família, como que é a geladeira daquela família, como que são as jantas daquela família. Tudo aquele hábito que a criança cresceu com a mãe, com o pai, que a mãe e que o pai aprendeu ou não aprendeu, transformou aquela família numa família gorda. Quando a gente fala em pessoa gorda, aqui falando de obesidade, a gente está falando de patologia. A gente está falando de doença. Então, os fatores ambientais, junto com os fatores genéticos, porque sim, eu posso ter o gene. Então, a pessoa tem histórico de câncer, a pessoa tem histórico de doença cardíaca, a pessoa tem histórico de excesso de gordura, a criança que nasce macrossômica, acima de 4 quilos, a gestante mãe que foi diabética tipo 2, que vai ter esse gene. Nasci com 4.600. Esse gene, ele pode ser amenizado, ele pode ser acompanhado, ele pode ser melhorado com os teus hábitos. E aí o que acontece? Às vezes a gente pensa, mas é que é genético. Aí tá lá, acabou A tal da genética que eu faço todo dia na academia, né? Então, aí você começa a não perceber que é o seu comportamento que tá piorando e talvez você nem tenha esse gene, talvez você desenvolva ele. Então, sempre que a gente pensar assim, eu preciso me exercitar para melhorar. Eu já sou assim porque eu sou genético. Os teus fatores ambientais, eles se direcionam diretamente nos teus resultados. Sim. E os teus hábitos ruins, o teu comportamento ruim é que vai direcionar lá na fase de envelhecimento, porque nós envelhecemos no nosso sistema muscular a partir dos 25 anos. A gente já nasce envelhecendo, Exatamente. Né? Já Então, assim, para tudo que a gente faz, a gente tem os hábitos bons e os hábitos ruins. Os hábitos bons, que para você, às vezes, comer um biscoito recheado é muito mais interessante do que comer uma verdura, né? Se você olhar só simplesmente pelo momento, pelo aquele vício
porque vicia, açúcar vicia. Então, esse hábito que para você, às vezes, pode não ser tão bom de sabor, mas quando você vê o que aquilo ali traz, pode virar bom, pode modificar a tua história. Uhum. Se acontecer alguma coisa, ter possibilidade, inclusive mental, né? De força de vontade de levantar da cama. E você se dessensibiliza também, uma coisa bem interessante. Você pode se dessensibilizar desses pequenos prazeres alimentares que são ruins, tá? Tranquilamente. Só que aí você tem que fazer uma jornada. Uma jornada que antes é de muito sacrifício, mas depois não é mais. Depois não. É. Não, Um depois você exemplo incorpora. desse, assim, a gente tem aí alguns estudos que mostram os efeitos, até, por exemplo, do açúcar no cérebro, né? Então, aí tem um que é bem básico, que aí faz comparação com cocaína e açúcar, né? Que o açúcar vicia muito mais do que a cocaína. Eu gosto de fazer até um exemplo, assim, ó. Coisas que viciam muito rápido, né? Uma droga. Você tem muita dificuldade para perder, né? E aquilo que demora um pouco para viciar, você até acaba esquecendo rápido. Então, assim, a corrida, ela não vai viciar tão rápido quanto uma droga? Não. Mas ela vai te trazer muitos outros benefícios e se tu parar, infelizmente... A dopamina de qualquer exercício físico, ela dura mais tempo Ela do vai que o durar. pico de uma droga. Exatamente. E aí, assim, o açúcar, ele é uma coisa muito, muito fácil de você testar. Se você, assim, quero fazer uma meta, uma pequena meta ali antes do Natal, né? Então, o Natal aqui, hoje a gente tá no dia 12, né? E o Natal é dia 24. A gente tem assim, eu quero tirar o açúcar do cafezinho. Oh, que horrível! Meu Deus, o café fica péssimo. Você não vai conseguir mudar se você não tomar o café. Porque você primeiro vai ter que passar pelo ruinzinho. Então, assim, agora eu tirei o açúcar do café. Tu tá tomando cafezinho? Não, não tô. Não, então você não tirou. Porque quando você vai... Então, você faz um exercício. Aí você faz parte da seita. Eu faço parte da seita. Faz a seita. Do café sem açúcar. 10 dias tomando café na ruindade. Assim, ó, pega o café, coloca o café e faz assim... E primeiro é horrível, né? Meu Deus! Aí dá aquele negócio, vai, toma, engole boca abaixo. Um dia foi. No dia seguinte, meu Deus da senhora, como é que pode? Como é que aquela Renatinha insuportável e não toma um jeito? Porque primeiro que eu acho chique, eu comecei isso que eu achava chique. Teu café é açúcar Cor do Santo, puro. Tava lá em Paris, eu falei, que chique, eu quero ser assim. 10 dias. Se no 11º dia, tem que tomar os 10 dias, tá? Se no 11º dia tu ainda falar, odeio esse café, porque não pode ser que tu ainda não ame, tá? Não pode botar, não vai botar coisa, canela, depois até puro. Ali no 15º, minha filha, tu nunca mais na vida vai tomar. E você começa a perceber, não vai. E aí tu vai aprender até que tem cafés melhores, piores. Aí tu vai aprender a tomar café. Tanto que uma vez eu tava na casa de uma amiga e aí ela, cheirinho de café, delícia, quer café? Quero. Aí ela colocou o café e aí eu tomei, meu Deus, tu colocou açúcar. Meu Deus, que insuportável. Eu coloquei só um pouquinho. Eu falei, não é pela caloria. Que aí ela achou que eu tava reclamando por causa da caloria. É o gosto. Não, é o muda gosto. completamente. O gosto. É outro gosto. É outro gosto. Então, assim, impressionante. é uma pequena coisinha, entende? Por quê? Porque você talvez ame açúcar e você não vai conseguir ficar tanto tempo sem. Mas você precisa reduzir. Não tem o que fazer. Você precisa reduzir. Porque eu gosto, sabe porque eu gosto. Existem aí, saiu até esses dias, alguns alimentos que são os piores alimentos. Os piores alimentos. Nossa senhora, e são geralmente os processados. Vai ter bolacha. Bolacha recheada. Nossa, tá? tem. Bolacha recheada Salsicha. só tem gordura saturada e açúcar. Salsicha é quase uma morte, né? Todos Você os come embutidos, quase tá morrendo já. Todos os embutidos. Macarrão. O instantâneo, principalmente tá? o temperinho. O temperinho, sódio puro, é o alimento que já tá frito, gordura saturada. Aquilo ali é inflamatório, é um troço assim, é um veneno. E olha, gente, que vocês não acham, que vocês não imaginam, que ele é pior do que o macarrão instantâneo. Meu Deus, qual que é? Que é o sorvete.
Ai, Jesus, sorvete. Que é o sorvete. Morri E agora. aí tu não vai. Mas aí veja, bolacha recheada, processados, Você precisa ficar sem? Você não precisa ficar sem. Faça as melhores Tá? escolhas, né? Mas você é a junção das suas escolhas. Então, se no todo você tem uma alimentação, você toma água, você reduz. Quando você tá lá no seu churrasquinho, você vai comer a tua linguicinha e aquela linguicinha vai só te fazer bem. Porque é o excesso que te faz É a mal. famosa regra do 80-20 que eu sempre digo. 80-20. Acabou. Exatamente. 80% do tempo 80-20. legal, 20% pé na jaca. Perfeito. Não tem erro, é sustentável. Até... Uma coisa que eu gosto muito de fazer é burlar o sistema, sabia? Amo. Burlo o sistema, que é uma Como maravilha. você burla o sistema, Maria? Então, por exemplo, Vamos lá. o sistema do doce. Uhum. Como é que você pode burlar? Com banana, com tâmara. E de verdade, Sim, sim. depois que você se dessensibiliza do açúcar, é uma coisa bem interessante. Você começa a sentir o sabor doce das frutas. De verdade. Olha. E eu chamo de burlar o sistema. Sim. Porque eu adoro, sabe? Sim, Sim. Tipo, ai, no meio da manhã comer uma bananinha, ai, que delícia. Sabe como? Aham, Tá? aham. Comer uma Tipo, maçãzinha bem doce, assim, sabe? Eu E tenho dá- uma amiga que e ela dá pra fala, fazer isso, Eu tranquilamente. tenho uma filha que ela fala assim, ó, coloca o bolo no lugar do bolo. Coloca o brigadeiro no lugar do brigadeiro. Qual é o lugar do bolo? No café da manhã? Não, é no aniversário. Sim. O bolo é no aniversário. O brigadeiro é no aniversário. Você tem ai, meu Deus, que vida social. Se a sua vida social é tão intensa que você tem 3 aniversários por dia e você vai ter que dar uma cortada nessa vida, porque você vai ter que fazer as suas escolhas. Não, Sim, tudo sim, não sim. terás. E, Tudo não terás. e essa questão do social é muito engraçado, porque nessa semana passada eu fui tinha 5 confraternizações. Então eu já fui me preparando, nossa, o que você vai pedir, o que você vai fazer, quais são as estratégias. E uma delas, eu sentei, a gente estava num barzinho, e daí os meus amigos, eu vou pedir tal drink, tal drink, tal drink. Daí eu falei assim, eu quero a minha aguinha com gás e tudo certo. Mas como assim? Nossa, que pessoa chata. Porque é sempre isso, gente. É chato. Você ser, São os sabotadores né, que a gente chama. pessoa Aham, chata, não é. vai tomar nada, não vai experimentar nada. Eu falei, não, gente, sabe por quê? Porque a minha escolha é, eu quero comer a sobremesa depois. Então, eu vou escolher comer um pedaço da sobremesa depois. Então, vou me segurar no álcool. As suas escolhas, né? Tem que honrar as minhas escolhas. Então, tudo é essa questão de equilíbrio, ainda mais final do ano, né, gatas? Porque pensa, final do ano, 30 mil confraternizações, você tem que equilibrar. O que nós estamos falando hoje não tem nada, e a gente precisa deixar isso bem claro, tá? Não tem nada de positividade tóxica, tá? É tipo assim, Você trabalhe enquanto eles dormem, sabe aquela coisa? Tudo você pode. Tem um Não. AVC aos 30 anos. Não, mesmo porque aqui, né, não estamos a fim de... Não, Sim, não é isso, sim. tá? O que a gente precisa é se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas. Então, parar de colocar no outro ou em outro lugar uma coisa que é nossa. Já ouvi bastante, no quesito academia, já que vocês trabalham com isso, já ouvi bastante isso. Eu não vou porque eu não tenho companhia. Oi, tá? Eu não vou porque eu tenho vergonha do que eu vou encontrar lá. Eu não vou porque isso, porque aquilo. Mas, por outro lado, eu já vi uma pessoa, e eu sempre coloco como exemplo essa menina, ela foi minha paciente, o marido viajava muito a trabalho e ela ia dormir no horário da bebê dela. Exatamente. Tipo, 8 horas da noite ela já estava dormindo. Aí a bebê continuava dormindo, claro que a nenê dorme bastante tempo. Aí ela acordava, então 8, 9, 10, 11, 12, tá? 1, 2, 3, 4. Às 4 ela acordava. Punha no YouTube um negócio que ela gostava, de dança, e ela fazia o exercício dela. Olha Tomava só. banho e tal, e daí quando a filha acordava, ela já estava pronta, porque aí ela tinha doutorado, estudar e tal, daí ela conseguia manejar isso com a menina acordada. Mas ela nunca deixou de fazer o exercício dela, vendo os vídeos do YouTube, Que legal. indo dormir com a filha dela. Ou seja, ela se responsabilizou. Ela poderia dizer, olha, eu sou mãe solo, não tenho ninguém que me ajude, como é que eu vou fazer? Como outras pessoas que poderiam fazer o seguinte, a menina vai dormir às 8, e ela fala, ai, que bom, agora eu vou pro celular. Sim. Aí eu durmo meia-noite, claro, aí fica difícil. A gente precisa se responsabilizar pela própria vida. Sim. Nós devemos parar de ser mimados e deixar por conta de outras pessoas ou nos submetermos às nossas próprias autossabotagens. Eu sou especialista em pensar em autossabotagem, vocês também são. Porque às vezes eu digo, ai, tá doendo o meu pé. Ai, porque olha a nuvem, olha não sei o quê. Será que vai dar tempo? Eu consigo?
Claro, tem muita coisa. Hoje, a minha desculpa estava pronta na cabeça. Nossa, eu tô meio engasgada até de tanto sono. Azar o meu se eu dormir pouco. Uhum. Azar o meu mesmo. Porque se todos os dias em que eu tive um probleminha, eu não vou fazer a coisa que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu não faço mais nada. Exatamente. Então, nós temos que ser maiores do que as nossas autossabotagens, né? As nossas objeções têm que ser vencidas por nós. E a gente tem responsabilidade, sim. Assim como você optou, eu não quero beber. Ontem eu estava numa confraternização também e eu não bebo nunca quando eu dirijo. Mas não é porque vai ter a polícia. É porque eu não faço isso. Ponto. Acabou. Era um evento de vinhos, diga-se de passagem. E eu bebi água. Qual é o problema? Claro, tem gente que fala, nossa, só lamento. Gente, Adoro não essa frase. prestem Só atenção, lamento. né, Só nos lamento. seus sabotadores, sejam eles pessoas terceiras ou seus internos. Pense que você tem um objetivo e uma responsabilidade pela própria vida. A gente precisa parar de ser irresponsável com a própria vida. O sabotar, o auto-sabotar é uma prática, assim, mais comum do que você pensa. Porque, assim, ai, tenho hérnia de disco, ai, eu condromar, não posso agachar, tenho condromar. E a Renatinha, o que eu Nossa faço Senhora. para substituir o agachamento porque eu tenho condromar, Lácia? Não tá fazendo cocô, né? E não tá senta. sentando Não em tá cadeira. fazendo cocô, não Não entra no dirige. carro, não entra... Ai, mas é que o meu médico disse, não disse. Não disse. Não, Me dá às o nome. vezes eles dizem, mas é assim, porque, né, entendeu, tá né? fora. Se É, falou, se realmente ele disse, Troca de muda médico. Isso. Porque É. aí, assim como toda profissão, tem um profissional que não é competente. Sim. E aí tu deu o azar. Mas, geralmente, é a vontade que você tem. Aí o médico fala, olha, reduz os exercícios de impacto. Né? Aí você acha que impacto é saltar e correr, né? Quer ouvir E outra aí, expressão quer que você ouve direto? Estourei o joelho. Estourei Estourei o o joelho. joelho. Tô com o joelho estourado, não é? Estourei o joelho. Bastante. Joelho estourado. Eu Nossa, acho sensacional, porque eu fico imaginando uma bomba Uma bomba. explodindo no joelho da pessoa, Aham. né? É bem isso. E aí você fica criando isso com você. Ai, porque eu tô menstruada. Ai, porque eu tô de TPM. Ai, porque eu tô pós-menstruação. Ai, porque meu filho tá na escola. Ou porque meu filho não sei o quê. E aí tu vai criando aquelas coisas que não fazem parte da tua prioridade, porque tu não quer. Então, a menina já vem com 3 frases e eu falo, na hora que tu quiser, quando tu quiseres, tu fala comigo, porque agora tu não quer. Tu queres outra coisa, entendeu? Tu não quer. A hora que tu tá me querendo, ai, porque tu não tens horário, né? Tenho. Nossa, mas você é cheia, sou, mas tu quer, eu consigo horário pra ti. Amanhã eu tô na tua casa. Que horas que tu pode? Aí a pessoa, então, é porque eu levo meu filho na escola. Aí ela começa. Entendeu? Vamos treinar às 6 da manhã? Ai, não, porque aí é o horário do trânsito. Não, vamos às 8. Não, porque 8 horas a minha faxineira não chegou ainda. E aí tu fica girando e te sabotando. E aí, às vezes, é isso, que é a maioria que acontece, né? Ô Maria, e pensando nesse nicho, nesse gancho, como acabar com a autossabotagem? O tempo 3 inteiro... coisas, assim, que você daria de dicas. Veja, compreenda que as objeções existem para ser superadas, todas elas, tá? Todas. Então, toda vez que tiver uma vozinha com uma objeção, você tem que ter outra voz interna. É uma dica só, tá? E tem que ser Uma essa. dica. E a tua voz interna dizer assim, escuta, fofolete, Adoro. você está pensando bobagem. O tempo inteiro eu também tenho as minhas objeções. Gente, assim, muitas delas. Uma coisa que até, quando eu converso sobre isso, tem muita gente que diz, o quê? Você é assim? Eu vou dizer assim, a minha natureza, o meu eu, é extremamente desorganizado. Mesmo. Desorganizado pra valer. A ponto de, uma das coisas assim que eu preciso controlar o tempo inteiro é que eu consigo perder tempo com o nada. Por exemplo, se eu chegar hoje em casa, eu vou ter minhas coisas para fazer, né? Tem que comer, daí tomar banho, essas coisas, senão não vai dar certo amanhã. Mas eu sou capaz de sentar no sofá com a minha cachorrinha, E ficar sem fazer nada 3 horas. ficar ali, olhando para além. Essa sou eu. Eu também sou assim. Mas sou mesmo. Aham. Mas de verdade, tá? Aham. Eu sou aquela pessoa que sou capaz de perder chaves, etc., porque eu sou capaz de largar. Mas eu não faço. Nossa, que esquisito. E tudo na minha vida, realmente, quase tudo, praticamente, funciona muito bem. Tipo um relógio. Minha casa é ordenada, as coisas estão... Mas por quê? Porque o tempo inteiro estou hipervigilante com as minhas objeções. Ah, Maria, você não vive? Claro que vivo, porque aí sobra tempo para eu viver. Daí sobra tempo para eu acampar, para eu fazer minhas Sim. coisas, para eu namorar, para eu passear. Sobra para
tudo. Mas sobra por quê? Porque como eu sei que eu tenho essas coisas, esses esqueminhas assim, muito de sabotagem, o tempo inteiro eu estou lutando contra eles. O tempo inteiro. Então, assim, na hora que eu acordo, eu já sei que eu tenho que arrumar a minha cama logo em seguida. Eu entrevistei o Dr. Bactéria, tá? E aí, eu me lembro que eu fiquei discutindo com ele na rádio, porque tem que arejar a cama, porque os ácaros, querido, ácaro, eu cubro eles de novo, porque eles voltam. Entendeu? Acabou. Ai, não pode comer Porque ostra. se eu não vou, de verdade, Chato porque pra se nós eu esse não doutor vou, Bactéria. se eu vou esperar que a minha cama fique bem arejada, eu não vou arrumar. Eu sei disso. Porque eu vou tomar banho, eu vou começar a fazer minhas coisas e minha cama vai ficar desarrumada. Então, assim, acabou. Eu arrumo. Aí eu troco os lençóis com muita regularidade e creio que meu dever social com os ácaros está cumprido. Matando-os na máquina de lavar, certo? Acabou. Aí o travesseiro, jogo fora e compro outro. Não interessa. Então, a gente precisa o tempo inteiro conhecer Ter essa vozinha. quais são os seus sabotadores, entendeu? Sim. E ter aquela vozinha. Aquela vozinha tipo o teu grilo falante aqui do lado. Peraí, você está inventando moda. Peraí, isso aqui não é para fazer. Peraí. E a gente vive muito bem, sim. Porque quanto mais realizador você é, mais a tua autoestima se eleva. Com certeza. Quanto mais ela se eleva, mais você se vê capaz de fazer coisas bacanas. E trata-se disso. Viver é um contínuo esforço. Não adianta. Então, se a gente não se esforçar, vai viver mal. Vai. Perfeito, exatamente. perfeito. Gatinhas, a gente está caminhando para o fim aí do nosso podcast. E eu gostaria, né, que as gatinhas, os gatinhos que estão assistindo, conhecessem também os projetos dessas duas maravilhosas. Quero que vocês contem um pouquinho desses projetos que, assim, transformam a vida das pessoas, né? Como o projeto Honre Suas Escolhas, agora tem um curso novo, Tem né? curso e uma academia também, que já está saindo para o ano que vem. Olha a academia não tem só. nada a ver com o teu exercício, tá? Não vou... Não, mas Nada. agrega. É a sempre academia agrega. Honre Suas Escolhas, né? Na qual eu vou colocar alguns conteúdos, assim, com regularidade. E a gente vai ter um painel e uma comunidade também para que as pessoas consigam mostrar os Legal. seus progressos, né? Tudo isso atrelado a todos esses cursos que eu tenho. Inteligência emocional, Já o fiz. curso do amor, dependência emocional nunca mais, né? O outro que chama-se Honre Suas Escolhas. São esses os meus projetos. Projetos com relação a que as pessoas melhorem através da minha, né? Da minha participação profissional na vida delas. E projeto pessoal é o seguinte. Eu quero porque quero a maratona das 6 Majors, Que lindo. a medalha das 6 Majors, que agora vai virar 7. Então eu vou ter que ter 7. Qual Nossa. é a sétima? Vai ser Sydney, Olha na Austrália. só, tá? gente, Vou ter que ir longe. Não Tá? é nem ali O do Japão lado. também é longe, né? Então, aí é o seguinte, se eu conseguir alguma inscrição, porque elas são por sorteio, porque obviamente que por marca e por... Explica Isso, para os gatinhos e as gatinhas o que são as majors. As maratonas são corridas de 42 quilômetros, 42,195. Isso é uma maratona, tá? As majors, elas são maratonas que são consideradas as maiores do mundo, porque são aquelas que têm maior número de participantes, não que sejam mais longas, né? E tem uma maior organização, consequentemente, tá? As majors são Berlim, que eu já fiz, e Chicago, que eu já fiz. Fiz 2, tá? Aí tem Nova York, Boston, Londres e Tóquio. E daí, daqui a pouco vai ter Sydney, que eu não vou conseguir pegar todas, né? Então, vou ter que fazer essa também. Então, seriam 7. E aí, você ganha ao final delas, porque você se inscreve na Abbott Majors, tal. Então, tem um lugar que você se inscreve. Você ganha ao final delas, né? Uma mandala. Como eu sigo, digamos, o perfil no Instagram, eu vi com muitíssimo prazer que ele foi apresentado não como médico, não como nada. Ele foi apresentado como corredor. O Drauzio Varela, Caraca! o homem Ele faz mais os velho do mundo, médios. que aos 85 anos conquistou a sua 6ª medalha. Nossa, Ele conquistou sensacional. a maratona dele, digamos, eles chamam de mandala, a mandala, aos 85 anos. Nessa de Chicago que eu participei, é super interessante. Quem está tentando a mandala, ou seja, está fazendo a última, você, além do número de peito, você ganha uma coisa nas costas, que tem marcado X's que você já fez. E daí fala atrás, cheer me, até me arrepia. O corredor que está atrás daquela pessoa, a gente
pega e incentiva. Fala, vai. Nossa, até me arrepia. Então, Sensacional. você incentiva a outra pessoa Nossa, que tá sensacional. naquela luta para fazer a última delas, entendeu? Caraca. É muito legal. Daí você pega e fala, vai lá. Então, mesmo que você ultrapasse essa pessoa, porque eu, por exemplo, ultrapassei vários, por questão, claro, que a minha velocidade era diferente, Sim. normal, né? Mas você, quando faz assim, a pessoa... É muito legal. A maratona, eu creio, claro, a corrida em geral, mas a maratona, enquanto conquista, ela é muito, muito, muito democrática e todas as pessoas estão lá porque ninguém pensa em ganhar. Quando falam para mim, ganhou a maratona, eu digo, ganhei o quê? Eu cheguei ao sobrevivi. final. É diferente, né? Eu cheguei, né? Sim. Ela acaba unindo muitas pessoas, sabe? Então, eu vi, por exemplo, um rapaz e uma moça que não tinham as duas pernas, ambos, tá? Então, eles foram com aquela perna mecânica. Eu vi uma moça japonesa que tinha tido provavelmente um AVC. Então, ela era hemiplégica e ela estava correndo. Eu vi pessoas de muita idade. Muita superação. Gente, muito legal. E o cara que foi meu pacer, porque eu inventei ele como pacer, que eu fui atrás dele, porque eu achei que a velocidade era igual. Sempre olha um, né? Sempre Era um olha. mexicano com uma camiseta I love, Viva México, não sei o quê, né? E eu fui atrás do mexicano, entendeu? Tipo assim, eu atrás dele. Depois eu perdi. O cara, daí eu fiquei pensando, ele chegou antes? Ele chegou antes ou Ou ele eu- ficou pra ou trás? ficou pra Ou ele trás, parou não fazer xixi? Não saberei nunca. Isso é uma coisa muito interessante para se criar uma motivação, né? Você ter uma prova. Não precisa começar pela maratona, porque ninguém começa com a maratona. Não, de então jeito você nenhum, imagina. tem lá. Em janeiro vai ter uma prova de 5K na minha cidade. Você se inscreva. inscreve. Aí tu tá inscrita. Nossa, mas não corro nem um minuto. Mas- Mas a partir do momento que tu se inscreve, tu tens lá 30 dias. E aí tu vai começar a pensar. E você pode caminhar um pedaço também, vai Exatamente. tentando. Aí você já vai E, aquela e vibe, aí, né? o que A acontece? vibe da Ninguém corre o percurso da prova. Quando tu treina, ela treina pra maratona, ela não foi correndo 42. Senão não chega na maratona. Não, Você 33, 34 Que no é máximo. um longão, que é um pouco antes, então você tem as tarefas para desenvolver as aptidões. E aí, nesse processo, você cria hábitos de comer a bananinha, de Sim. trocar a bebidinha na balada, de reduzir o açúcar. Então, uma coisa leva a outra. Então, eu tenho a prova, aí eu comprei o tênis, aí eu encontrei a amiga, aí eu vou ter que treinar, vou ter que acordar domingo. Meu Deus, o que eu inventei? E depois que passa, ai, que delícia, domingo que vem eu quero de novo. Então, aí tu cria Treino uns pago. pequenos Treino pago. movimentos. Se não postar, não. Exatamente, tu se conecta Sim. com a rede social. Muitas pessoas viraram atletas depois da rede social. Julguem. Quem julga é porque tá com vontade de fazer igual e não faz. Sim. Então, ter uma prova é muito legal. Muito legal. Ô, Gatinha, e falando nisso, fala do teu projeto também. O meu projeto é aquele, tipo, você não tem desculpa comigo, querida. Então, assim, fazer exercício físico em qualquer lugar. Não importa onde, importa o treino. O que é o treino, mulher? Você tem que desenvolver as suas aptidões físicas. Então, você tem que desenvolver força, você tem que desenvolver resistência cardiorrespiratória, flexibilidade. E aí, o meu projeto é Operação Gata Sarada, sarar o corpo de dentro para fora. Então, você tem a possibilidade de ter treinos maravilhosos na sua casa. 14 minutos por dia começa, porque você tem que começar. E aí você não tem tempo, aí você não tem roupa, aí você não tá na academia, aí você tem filho, aí você treinar começa... em casa é uma delícia. Eu treino em casa, É, né? bom. É tão bom. 14 minutos. Aí depois você vai, por isso que é 14, mas é só 14 minutos. Faz o meu treino e depois me fala se vai achar que é só. Você tem a possibilidade de ir na academia? Você pode fazer na academia também, Sim. mas comece. Não importa onde, importa o treino. Não importa se a sua academia é grande, se é do condomínio, se é no parque, se é no seu quarto. Você tem que fazer aquele treino, você tem que trabalhar as suas aptidões, você tem que aumentar a massa magra, você tem que... Ai, porque eu não gosto de treinar braço, porque meu braço cresce. Não cresce, querida. Ai, não cresce. Se crescer, Imagina, coitada. olha aqui. Eu Ai, tô porque tentando, cresce, tô cresce tentando. por quê? Porque você tá indo 1, 2 vezes pra academia, você continua comendo errado, você continua dormindo errado, você tá inflamada, você tá bebendo demais, né? Então, assim... Essa de dizer, eu não quero crescer. Você não pode crescer, você não vai conseguir nunca crescer, então não se preocupe. Não, aí eu peço às vezes É. dica. Eu falei, eu acho que de repente dá pra eu estar mudando meu nicho.
É. Porque o meu nicho é mulher, mas aí se tu diz que com o treino teu braço cresce, eu acho que eu vou Olha. trabalhar com homem, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou dizer, Muito dinheiro. cresça o braço em 3 meses. Aí Três eu- treinos. Exatamente. Treinou uma vez, tá É. grande já. Não. É outra coisa que tá fazendo teu braço crescer. Sim. E gatinhas, muito obrigada, né, por ter Que agradeço. novamente por ter aceito o convite. Qual que é o teu Instagram para os nossos seguidores aí, gatinha? Maria Rafart, 1. E Pronto. Renatinha? Renatinha de Lima, _. E para fechar agora com chave de ouro, qual conselho, frase, sabe aquela frase impacto do podcast? Vocês deixam para essas gatinhas adquirirem bons hábitos para 2024? Começando com a Maria. Eu já vim com ela pronta Ah aqui. lá, gente. Olha, honre as suas escolhas. Honrar uma escolha significa que você não subestima a tua própria capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo. É isso. Perfeito. E você, Renatinha? Não importa onde, importa o treino. Tem que treinar. Ai, não gosto, tem que treinar. Faz sem gostar. Não adianta, tu não faz só o que tu gosta, paga os boletos que gosta. Tá pagando a luz, assim, ai que felicidade, vou pagar a luz hoje a Copel, meu Deus, como eu amo a Copel. Você vai, tem que fazer, não importa onde, importa o treino. Perfeito, gatinha. Então, gente, feliz 2024 com muitas metas saindo do papel. Tchau, tchau.